Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre as células e órgãos que compõem o sistema imunológico. Como será que essas células e órgãos interagem junto ao sistema imune? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A imunologia é uma ciência recente. Sua origem é atribuída a Edward Jenner, que em 1796 verificou a proteção induzida pelo vírus da varíola bovina contra a varíola humana, nomeando esse processo como vacinação. O sistema imunológico pode ser definido como sendo um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que os humanos e outros seres vivos usam para a eliminação de agentes patogênicos, conhecidos como antígenos, com a finalidade de se manter a homeostasia do organismo, ou seja, o seu equilíbrio. Veja, é fato que na ausência de um sistema imune efetivo, mesmo infecções consideradas leves podem sobrepujar o hospedeiro e levá-lo até mesmo à morte. No entanto, mesmo com um sistema imune considerado funcional, o homem pode sim adquirir uma doença infecciosa ou mesmo um câncer, já que a resposta imune específica diante de um agente agressor leva tempo para se desenvolver. E além disso, tanto organismos estranhos como células neoplásicas conseguem desenvolver mecanismos de evasão para fugir da resposta imune. Para facilitar o entendimento do sistema imunológico, falaremos sobre células e tecidos que compõem esse sistema. E é justamente sobre as células que iniciaremos nosso estudo. As células imunes se originam, atenção, na medula óssea, onde muitas evoluem para a fase adulta, sendo que as células que derivam, atenção novamente, do progenitor mieloide e do progenitor linfóide são as que mais interessam para o entendimento das ações do sistema imunológico. Em relação ao progenitor mieloide, este é o precursor dos fagócitos mononucleares, como os macrófagos, bem como das células dendríticas, dos granulócitos e dos mastócitos do sistema imune. E é sobre essas células que iremos falar. Começando pelos macrófagos, estes são as células fagocitárias mais relevantes, sendo a forma diferenciada dos monócitos sanguíneos, encontrados estrategicamente distribuídos em vários tecidos para dar origem ao sistema fagocitário mononuclear. As funções dos macrófagos se caracterizam pela neutralização, ingestão e destruição de partículas, além de processar e apresentar antígenos para os linfócitos T, sendo por isso conhecidos como células apresentadoras de antígenos. Agora veja, neste contexto, são de fato as células dendríticas as mais especializadas na captura e na apresentação de antígenos às células T, enquanto as células dendríticas imaturas são altamente eficientes na captura de antígenos, as maduras são muito eficientes na apresentação desses elementos. Já em relação aos granulócitos, estes recebem essa denominação por possuírem grânulos citoplasmáticos que se deixam corar densamente por corantes hematológicos considerados tradicionais. São também chamados de leucócitos polimorfonucleares, devido às formas que seus núcleos apresentam. Existem três tipos de granulócitos: os neutrófilos,
os eosinófilos e os basófilos, todos com um tempo de vida relativamente curto e produzidos em grande número durante as respostas inflamatórias. Os neutrófilos, assim como os macrófagos e as células dendríticas, são representantes do grupo de células fagocitárias do sistema imunitário. Mas, diferentemente dessas células, não apresentam antígenos para os linfócitos T. Os eosinófilos são importantes principalmente na resposta diante a infecções parasitárias ou processos alérgicos, já que o seu número aumenta no curso destas infecções. Os basófilos liberam duas importantes substâncias: a heparina, que é um importante anticoagulante, e a histamina, que atua como substância vasodilatadora nas alergias. Por fim, falaremos dos mastócitos. Estes estão distribuídos estrategicamente junto a vasos sanguíneos e sob o epitélio da pele e mucosas, desempenhando um papel primordial nas reações inflamatórias agudas. Bem, agora que falamos sobre as células provenientes do progenitor mieloide, passaremos a discutir sobre as células que derivam do progenitor linfóide. Como representante dessas células, temos os linfócitos, que são elementos celulares que conseguem reconhecer de maneira específica os antígenos. O linfócito é uma pequena célula redonda com um núcleo esférico. Apesar da aparência uniforme à microscopia óptica, vários tipos de linfócitos podem ser distinguidos com base nas suas propriedades funcionais. A distinção clássica consiste na diferenciação dessas células em duas linhagens principais, conhecidas como linfócitos B e linfócitos T. Começaremos pelos linfócitos B. Esses, quando ativados, proliferam e se diferenciam em células denominadas plasmócitos, cuja principal função é secretar anticorpos. Já os anticorpos são glicoproteínas com função imunitária, pertencentes às superfamílias das imunoglobulinas, sendo sintetizados em resposta a um estímulo imunogênico. A liberação dos anticorpos com os antígenos resultará na anulação desses por meio da ativação do sistema complemento, da opsonização dos antígenos para fagocitose, da citotoxicidade celular dependente de anticorpo, em que os anticorpos marcam os micro-organismos para serem destruídos pelas células do sistema imune, dentre outros mecanismos. Bem, agora falaremos sobre os linfócitos T. Estes apresentam duas classes principais. Uma que se diferencia em células T citotóxicas, conhecidas como CD8, que age destruindo as células infectadas. E outra que se diferencia em células T auxiliares, conhecidas como helper ou simplesmente CD4, que atuam na ativação de outras células, como os linfócitos B e os macrófagos, além de coordenar a resposta imunológica como um todo, o que demonstra a importância dessa célula. Agora, atenção! Uma outra classe de células linfóides é a chamada de células assassinas naturais, também conhecidas como células natural killer ou simplesmente NK. Essas células circulam no sangue com diferentes grânulos citotóxicos, sendo capazes de reconhecer e destruir algumas células anormais, tais como células tumorais e células infectadas por vírus. Bem, até aqui falamos sobre as células imunológicas. Agora chegou o momento de falarmos um pouquinho sobre os órgãos pertencentes ao sistema imune. Os órgãos que fazem parte do sistema imunológico são os órgãos linfóides. Nesses órgãos,
As interações entre os linfócitos e as demais células são importantes, tanto no desenvolvimento dos linfócitos, como também no início e na manutenção da resposta imune. Esses órgãos são divididos em órgãos linfóides primários ou geradores e órgãos linfóides secundários ou periféricos. Os órgãos linfóides primários são o timo, onde se desenvolvem os linfócitos T, e a medula óssea, local de produção de todas as células do sangue e onde amadurecem os linfócitos B. Já os principais órgãos linfóides secundários são os linfonodos, o baço e os tecidos linfóides. Esses tecidos são organizados para concentrar antígenos, células apresentadoras de antígenos e linfócitos, de modo a otimizar interações entre células e o desenvolvimento da resposta imune. Veja, nós podemos entender melhor como as reações de interação entre as células imunes ocorrem a partir da observação da chamada recirculação de linfócitos. Os linfócitos T imaturos que amadureceram no timo e entraram na circulação migram para os linfonodos por meio de vênulas de endotélio alto. Em seguida, as células T imaturas migram para uma área do linfonodo chamada zona de células T, local em que os antígenos são apresentados pelas células dendríticas, formando um conjugado estável. Interessante notar que, apesar do contato entre um antígeno e um linfócito específico ocorrer provavelmente de forma aleatória, a probabilidade desse encontro é maior nos órgãos linfóides secundários, em particular nos nódulos linfáticos, porque os antígenos microbianos estão, atenção, concentrados nas mesmas regiões nas quais as células T imaturas circulam. Assim que as células T reconhecem os antígenos, estas células são ativadas para se proliferarem e diferenciarem-se. As células T efetoras, que são geradas com a ativação das células T, migram preferencialmente para os tecidos infectados por micro-organismos, onde os linfócitos T desempenham a função de erradicar a infecção. Agora que tivemos conhecimento da dinâmica básica de funcionamento do sistema imune, bem como dos locais onde as reações costumam acontecer em nosso corpo, finalmente poderemos entrar em mais detalhes sobre cada tipo de resposta imune. De maneira que eu convido a todos a acessarem nossos vídeos sobre as respostas imunes inata e adaptativa, onde eu procuro explicá-las de maneira simples e direta. O endereço estará disponibilizado ao final deste vídeo. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.